Olá pessoal, estamos aqui com o nosso Observatório de Comunicação e Artes do Senac Campinas. Hoje teremos aqui uma live com os professores do Núcleo de Comunicação e Artes. Falaremos nesse tema de hoje com o processo criativo. Os nossos professores Elaine Ronzella Ambar, Luciano Senise e o Fernando Urbano Barbosa, do Núcleo de Comunicação e Artes, estarão aqui para debater o assunto, o processo criativo, falar um pouco das suas vivências, tanto dentro da sala de aula, do processo educacional, e também falar das suas experiências, das suas vivências em empresas, nos seus trabalhos fora do universo educacional, relacionado a esse tema do processo criativo. Então, eu gostaria de pedir ao Fernando, que comece aí uma breve apresentação do seu trabalho, do seu histórico profissional, e também já nos responda, já inicie o nosso debate aqui, dizendo: criatividade é uma ferramenta, quer dizer, é uma ferramenta que eu posso pegar em qualquer lugar, aí, fazer uma busca na internet, ou é dom? Como é que você vê essa questão do processo criativo, Fernando? Todo mundo. Meu nome é Fernando Urbano, sou publicitário, trabalho no mercado publicitário desde o começo dos anos 90. Eu fiz publicidade na PUC, depois fiz pós-graduação, marketing e tal, e sempre trabalhei em agências aqui em Campinas, atendendo clientes de Campinas e da região. Já dei aula em universidade e dou aula no Senac também já desde 2007, um bom tempo. Eu dou aula nos cursos do técnico de publicidade, principalmente, e participo de alguns outros cursos. Então, a gente tem esse técnico de publicidade, hoje a gente está rodando 2 turmas, né, uma da manhã e uma turma da noite. Esse curso dura um pouco mais de 1 ano. Fora isso, nós temos também, dentro do Senac, alguns cursos livres, que são cursos rápidos, que são temas específicos de criação, de endomarketing. E nós 3 aqui, já antecipando um pouco, né, nós dividimos esse trabalho, né, tanto do curso técnico quanto dos cursos livres, né. Conforme a nossa carga horária, a gente vai dividindo. Então, o Senac tem essa oferta do técnico, e também sempre tem esses cursos livres, que são pequenos assuntos, né, que são até mais profundos, que a gente faz com essas aulas aí. E tem a participação do Celso também, né? Agora tem essa contribuição do Celso. Sim. Durante as aulas, né? O Celso entra mais na parte jornalística também e está nos ajudando na parte do técnico de publicidade, mas tem os cursos livres também, de como falar em público, redação jornalística, tem vários assuntos também tratados aí nesse nosso núcleo de comunicação. Eu esqueci até de me apresentar, eu sou Celso Oliveira, jornalista, também estou no Senac com esses cursos que o Fernando citou, entre a assessoria de imprensa e outras atividades ligadas à área de jornalismo. E, Fernando, como é que você vê a questão da criatividade? É uma ferramenta ou é um dom? Como é que você analisa essa questão? Eu vejo essa história do dom é meio pesado, na verdade, quando você assume que você tem ou não tem o dom. Eu sempre falo com os meus alunos, né, desse peso de você achar que precisa ter o dom para fazer as coisas. Por outro lado, eu sempre digo também para os alunos, quando eles procuram um curso de comunicação, é porque eles já têm alguma coisa ligada a isso, né? Eles já têm uma tendência de buscar esse tipo de curso, né? Um curso de comunicação diferente de um curso, sei lá, de enfermagem que a gente tem lá, ou outros cursos que a gente tem de contabilidade, por exemplo. Então, quando o aluno já busca esse tipo de curso, é porque ele já se interessa, então ele já tem um caminho meio traçado para isso. Eu não gosto de colocar esse peso nos alunos de que tem ou não tem o dom, mas ele já tem uma facilidade para trabalhar com isso, né? E daí isso é desenvolvido, eu acho, né? A gente sempre fala também, né? Sei lá, se o Beethoven não tivesse dado para ele um piano, ele nunca saberia que ele teria aquilo, né? E o dom está muito ligado também a você praticar muito aquilo, né? Então, sei lá, o Messi, ele joga futebol super bem, mas se ele não ficar treinando também, só aquele lado dele
de saber jogar futebol, também não vai ser desenvolvido. Então, eu acho que são esses fatores. E daí, com isso, a gente usa várias ferramentas para aproveitar também, né, essa tendência, eu acredito mais uma tendência de gostar das coisas de comunicação. Eu acho que, não sei vocês, mas desde de criança, minha mãe lembra, né, de eu falar dos comerciais de TV, né? Eu sempre tinha isso de gostar de assistir televisão e comentar e lembrar não sei se isso é um dom ou não é, né? Mas, sabe, você já está meio ligado com isso, né? Você já se interessa por esse tipo de assunto. Então, talvez seja mais fácil. Mas, voltando, a história do dom é meio pesado, né? Quando, nossa, você tem dom para fazer isso. Aquele peso nas costas de você ser obrigado, então, a desenhar bem, a fazer isso ou aquilo, né? Eu gosto de conversar um pouco com os meus alunos de não ter essa... de assim, você não tem dom para isso, que também é outro peso, né? É assim, você não é bom para fazer isso. Desde criança todo mundo fala, você não é bom para fazer isso. Você nunca vai conseguir fazer aquilo. Então, desmistificar um pouco isso. Tá certo. E você, Luciano, como é que você começou na publicidade? Como é que você enveredou para esse caminho da publicidade? Como é que você vê essa questão do dom ou o processo criativo só como uma ferramenta? Como é que você avalia isso? Bom, pessoal, olá a todos. Eu sou Luciano Senise, então também sou docente no Senac, na área de Comunicação e Arte. Divido os cursos aí com meus colegas, esses cursos todos que o Fernando já enumerou aí. Só lembrando que nesse ano a gente tem alguns cursos novos, mais para a área de redes sociais e internet, né? Criação para mídias sociais, planejamento em mídia para mídias sociais, questão de monitoramento também de mídias sociais. Então, são alguns títulos novos que a gente tem no Senac a partir desse ano aqui também. E mais todos os cursos que o Fernando já citou aí, né? Publicidade, marketing, redação e tudo mais. Eu também comecei a trabalhar com publicidade no começo dos anos 90 também. Meu primeiro emprego foi em 93, então já faz muitos anos que eu trabalho aí com publicidade. Sou formado pela PUC também. Aliás, sou formado pela PUC, assim como o Fernando, fizemos pós de marketing juntos, né? Trabalhamos juntos por quase 10 anos na mesma agência e agora também estamos dando aula no mesmo lugar, então temos uma história aí em comum, bastante antiga. Sobre a criação, se é dom ou não, né, eu também escuto bastante isso em todos os cursos que a gente dá, tanto nos técnicos como nos cursos livres, realmente tirando essa ideia do dom, né, porque eu até brinco, né, essa coisa do dom, parece que o bebê está ali na maternidade, uma luz bate em cima dele, e aí ele tem o dom da criatividade. Não tem nada a ver com isso, né? Não existe isso, né? Então, eu também procuro esquecer, né? Pedir para que esqueçam essa palavra dom, porque isso realmente tem um peso grande demais, né? E eu acredito que a criatividade, na verdade, é uma habilidade, né? Uma habilidade como a gente tem uma habilidade musical, como a gente tem uma habilidade esportiva, a gente tem uma habilidade criativa, né? E como qualquer outro tipo de habilidade, ela pode ser aprendida e pode ser desenvolvida, né, ao longo do tempo. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode se tornar uma pessoa criativa desde que corra atrás, né? Aprenda e desenvolva essa habilidade, né? E aí alguns alunos às vezes me perguntam, mas por que algumas pessoas parecem ser mais criativas que outras nesse caso, então? E aí eu costumo dizer que eu acho que é muito mais por conta dos estímulos que essa criança recebe desde a infância, e isso que eu acho que acaba estimulando que ela seja criativa. E acho que esse ambiente de estímulo criativo é que torna o jovem e depois o adulto uma pessoa criativa. Mas que isso também não impede daquela outra que não se sente criativa também aprender e desenvolver essa habilidade. Então, eu vou muito mais por essa linha da habilidade mesmo, e que pode ser trabalhada ao longo do tempo, e assim também como várias ferramentas que a gente pode ter justamente para desenvolver essa habilidade. Tá certo.
Elaine, eu vou pedir a você então também que fale um pouco do seu histórico profissional dentro do Senac também e analise também essa questão aí, como é que você trabalha essa questão da ferramenta, o dom com seus alunos, como é que eles questionam isso, como é que você avalia essa questão do processo criativo ou da criatividade, se é uma ferramenta ou é um dom. E aí, gente, tudo bem? Bom, eu faço parte da equipe, então, de publicidade aí do Senac, né? Eu trabalho mais com a parte do curso técnico e saindo um pouquinho aí da galera, eu sou também professora dos cursos de fotografia, né? Então, trabalho aí com cursos técnicos e cursos livres na área de fotografia. E esse ano também a gente está com vários títulos novos que fazem uma ligação bem legal aí para a área de publicidade e comunicação, né? Então, fotografia para e-commerce, né? Fotografia voltada aí para o mercado mesmo, né? Então, tem muita coisa legal esse ano, muita coisa que dá para a gente associar aí com os dois cursos, né? Então, um vai complementando o outro. E uma coisa interessante, gente, é que a gente tem que lembrar que, de certa forma, todo mundo nasce com um nível, né? Um certo nível aí de criatividade, né? Então, se a gente pensar que a criatividade nada mais é do que você encontrar soluções para problemas, né? Então, em certos níveis, né, tem gente que aí tem a sua criatividade para resolver esses problemas mais simples e tem gente que tem criatividade em outros níveis para resolver problemas dos outros também, né? Então, esse processo de resolução de problemas, né, de você perceber que dentro de uma situação com restrições você consegue desenvolver soluções, né? Isso é o processo criativo, né? Então, é o que os meninos falaram, né? Não é um dom, né? É algo que você vai desenvolvendo, né? E cada um aí dentro de um nível diferente, né? Então, eu quero jogar a bola agora para o Luciano, mas fica aberto aí para que vocês comentem. Você falou de estímulo, Luciano, os demais também falaram a questão do estímulo. Como estimular o aluno em sala de aula a desenvolver o seu processo criativo? Eu acho assim, uma das premissas da criatividade, né, do desenvolvimento criativo, é justamente, você falou em bagagem, né, é a bagagem que a pessoa acumula ao longo da sua vida, né? Essa bagagem são justamente as referências e que a gente se acumula, né, ao longo da nossa vida, as nossas experiências e tudo mais. E uma das coisas que justamente fazem com que a pessoa seja criativa, né, com que ela tenha essa habilidade desenvolvida, é a capacidade de fazer a ligação dessas referências, né, trabalhar essas referências que ela tem para conseguir a solução dos problemas. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando você pega uma sala de aula que, de repente, os alunos não se sentem criativos, né, acham que não são criativos, na verdade, acho que o primeiro passo é mostrar para eles que eles têm uma bagagem, eles têm uma referência, né, uma bagagem de referência na vida deles, e, de alguma forma, começar através de exercícios e atividades ali na sala de aula, no caso, né, trabalharem a ligação dessas referências. E tem uma coisa interessante também que a gente observa, né, nesse processo. Sim. É que a maioria das pessoas, quando começa a pensar em soluções e começa nesse processo, né, de criar, né, ela acaba se boicotando muito, né? A pessoa fala, não, isso daí eu acho que não é bom, isso aí não tá legal, não vai dar certo. Então, antes mesmo da pessoa desenvolver o processo, porque ela tem uma curva, né, digamos assim. Ela vai indo, vai colocando aquilo que é mais banal, que é mais clichê, mais corriqueiro, e aí chega num ponto que ela fala, putz, isso aqui não tá dando certo, vou parar. Então ela mesma se boicota no meio do caminho e não deixa fluir esse processo, né? Então acaba dificultando, às vezes, pela própria pessoa, né, ficar com essa restrição. Eu também trabalho muito nessa história dessa bagagem pessoal. Às vezes eles não sabem se tem ou não tem. E tem alguns exercícios que eu gosto de fazer, de buscar essas próprias referências próprias, né? De
qual livro que leu, quais os filmes que assistiu, as músicas e tal. Né? Eu gosto de pegar essas referências pessoais, eu dou um produto e eles desenvolvem alguma peça publicitária só usando essas referências. Uma frase de um livro, uma cena de um filme e tal. E a gente vê isso no dia a dia, nas produções, né? Então, para eles entenderem que o que eles têm é importante, que eles já têm essa bagagem cultural e de referências. E outro ponto importante é não ter preconceito, né? Então, eu gosto sempre de falar para eles, né? Tem que ver tudo, né? Tem que abrir um pouco a cabeça. Eu acho que quanto mais essa bagagem a gente vai adquirindo e quanto maior ela é, como o Luciano falou, mais fácil fica de eu buscar as referências, né? E juntar as coisas, né? É assim, e hoje a gente tem que aproveitar também. Antes eu acho que era uma questão financeira que fazia talvez uma certa diferença, mas hoje a gente tem acesso a um monte de coisa, né? A gente tendo um acesso à internet, e nossos alunos têm a internet lá no Senac, lógico, quando a gente voltar às atividades todas, né, de forma tradicional, a gente tem lá uma biblioteca, a gente tem internet e tal, então a gente pode viajar, a gente está vendo aqui, né, acesso a museu, acesso a um monte de coisa, acesso a livros, né, então a gente tem acesso. E assim, eu gosto de falar muito para eles que é legal você gostar de uma coisa, sei lá, eu gosto de rock, gosto disso, gosto daquilo e tal, mas também é muito chato eu só falar disso, né? Você fica uma pessoa chata, né? Então é importante a gente saber pelo menos um pouco de cada coisa, até para nossa socialização, né? Eu falo para eles, ó, fiquem sabendo quem é a novela. E eu gosto de fazer essa brincadeira com eles também, porque eu estou no Senac todo dia, né? E eu sei qual é o personagem da novela, quem casou com quem, né? E eu não assisto a novela, né? Mas é importante, por quê? Porque, sabe, o que está acontecendo ali na novela é o dia a dia, é o que a maioria das pessoas está conversando, está falando. É um jargão que tem ali, é um tipo de pessoa, tal, né? Então é super importante, todo mundo critica o Big Brother, né? Mas eu também não gosto de assistir, mas eu tenho que saber o que está acontecendo ali. É um retrato da nossa sociedade hoje. Então esse preconceito, lógico, eu gosto de rock, eu continuo me interessando, falando de rock, mas eu tenho que saber quem é o sertanejo que está tocando agora, quem é isso, quem é aquilo, por quê? Um dia vai cair uma conta que eu vou ter que falar com esse público. E como que eu vou saber falar com esse público, né? Então é isso, ampliar cada vez mais. Então, acho que esse é o esforço que a gente tem ali, juntando tudo isso que vocês falaram, né? Além de mostrar o que é essa bagagem cultural, que eles têm também, mas que você tem, é um exercício diário de você ampliar tudo isso, né? Tá certo. Ô, Elaine, você falou de muitas vezes o aluno ou um profissional acaba tendo um processo de autoavaliação muito carregado, muito pesado, muito mais para o negativo, super crítico, né? Mais negativo do que para o positivo. Você acha que isso e os demais, Fernando e Luciano, pode gerar um bloqueio de criatividade, né, o chamado bloqueio criativo? Sim. E você já teve algum bloqueio criativo em algum momento? E como é que você saiu? Como é que você enfrentou essa situação? Como vocês enfrentaram essa situação? Isso é uma coisa muito comum, né? Quando a pessoa tem esse momento de se julgar, né, de se criticar em excesso, ela acaba tendo um bloqueio, né? Ela fala, bom, eu não estou fazendo nada de bom, melhor eu parar por aqui e deixar quieto. Então, isso acho que com certeza já aconteceu com todo profissional dessa área, né? Comigo várias vezes, mas é um processo que eu falo que é muito de autoconhecimento. Então, você tem que se conhecer, entender aquilo que ajuda a sua cabeça a estimular, né, essa volta, né, ao processo criativo, aquilo que ajuda, de repente, a limpar a sua mente para você voltar a pensar em soluções. Então, você conhecendo aquilo que você gosta, os momentos que te ajudam mais, os que te ajudam menos, isso vai ser muito produtivo para você. Né? Eu, por exemplo, eu não consigo criar com música, de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando com cliente, né? Então, eu atendo alguns clientes na área de comunicação, às vezes da área de fotografia. Então, eu estou aqui criando, fazendo algum processo de algum projeto, algum trabalho.
E aí, se eu tiver com barulho ao redor, eu já não consigo desenvolver. Tá? Então, aí nesse momento, eu já paro, aí eu vou procurar me distrair com alguma coisa, né? E é legal também que a gente pensa, né, que nem o Fernando falou, né? Ah, não é porque eu gosto de publicidade que eu tenho que ficar só nisso, né? Então, eu procuro ver um desenho, né? Eu leio quadrinho, eu pinto, né? Eu faço meus desenhos de vez em quando, gosto da área das artes, né? Então, eu acho que a gente vai procurando nesse processo desse autoconhecimento coisas que ajudam você a relaxar, dar uma distraída, né? E aí, a hora que eu vejo que aquele momento tá mais interessante para mim, no silêncio de novo, tal, aí eu sento com a cabeça mais fresca, mais vazia, relaxada, aí eu consigo voltar nesse processo, né? Então é muito isso, a pessoa tem que se conhecer, entender aquilo que faz ela ter um estímulo maior e procurar aprofundar isso. E lógico, né, desenvolver esse ócio, que a gente fala, né, o ócio criativo, né, fazer um pouco de nada, fazer um pouco de cada coisa, que eu acho que isso ajuda bastante. Os meninos aí, como que funciona para vocês? Fernando Não, trabalha ouvindo rock, Fernando? eu não consigo trabalhar sem música. Então, olha lá, tá vendo? o dia É inteiro muito com pessoal, música. né? Eu sou de uma família muito grande, nós somos 7 irmãos, né? Então sempre foi aquela coisa de muita gente dentro de casa. E para eu conseguir ler, eu preciso de vários barulhos ao mesmo tempo para conseguir concentrar na leitura, né? Então Eu tô achando legal essa nossa conversa, porque a gente nunca falou junto disso, né? E um não sim, assiste a aula do outro, enfim, né? Ou em um momento ou outro a gente já trabalhou junto na mesma hora, né? Dividindo a turma, mas tá interessante que no fim a gente tem uma sintonia muito grande com os assuntos, né? Que a gente fala a mesma língua, isso tá sendo interessante aqui descobrir isso agora. E eu falo muito dessa história do autoconhecimento também para os alunos, né? Porque, além do que a Elaine falou, esse autoconhecimento ajuda na cobrança também, né? É aquilo que eu sei o meu limite e eu sei até onde eu posso ir, e essa cobrança talvez diminua quando eu sei qual é o meu limite, né? Então, talvez eu aprenda a não ter essa cobrança que a Elaine falou no começo. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer desse jeito, não sei fazer daquele, mas quando eu vou me entendendo, né, e é super importante se descobrir, eu vou achando caminhos, né? Quando eu dava aula de como falar em público também, eu falava muito disso, dessas bengalas que a gente precisa ter, né? Sei lá, até o Faustão tem lá aquele papelzinho que está tudo rabiscado ali, ele não está nem vendo aquilo, mas se tirar aquele papelzinho, acho que ele trava ali, né? É aquela história daquele minha músico... bengala tá... então, minha bengala... O músico de bar, né, que toca um monte de música, ele fica com aquela pastinha na frente, com a letra ali, né? Mas eu duvido que ele está lendo ali naquela hora, né? Ele só tem aquilo como um apoio, né? Tipo, se eu precisar, tem aqui. Mas ele não está nem vendo mais aquilo. Mas se tirar a pastinha, talvez ele não consiga tocar nenhuma música, né? Ele sabe todas, mas a pastinha ali ajuda ele ter aquela segurança. Então, eu acho que esse autoconhecimento ajuda a gente se entender ali e ver o que eu preciso. Como a Elaine falou, preciso dar uma saída, tal, isso eu não consigo fazer, preciso buscar uma referência. Então, assim, eu sei, né? Tem que buscar referência, né? Então, entra em site, vê o concorrente, vê um outro produto parecido, tal. Isso ajuda, né? Então, assim, entender qual é o meu limite, saber que eu posso me desenvolver para chegar naquilo. Preciso entender também que tem coisa que eu não vou conseguir fazer nunca, talvez, né? Então não tem problema, eu não fico me cobrando, entende? Eu não fico me cobrando que, putz, como que eu não consigo fazer isso? Eu sei que eu não consigo fazer, mas eu vou fazer isso de um outro jeito, do jeito que eu consigo, vou conseguir atingir esse objetivo. Então acho que tem um pouco disso, desse autoconhecimento ajuda bastante também. E muitas vezes os alunos também não sabem disso, a gente às vezes não sabe, né? A gente precisa ficar revendo tal. Eu estou com um logotipo aqui de um cliente que já foi 3 vezes e daí eu vou ter que ir agora meio que resetar tudo, né, zerar tudo, buscar novas referências e tal.
E eu não vou dizer que eu não consigo. Consegui desde, como a gente falou, né? Eu trabalho desde 91, o Luciano desde 93. Quantos logotipos eu já fiz? Não é agora que não vou conseguir fazer, né? Mas eu tenho que parar e achar outro caminho, né? Tipo, na segunda versão que eu tinha passado para o cliente, eu falei, não, eu entendi, sua empresa não é moderna, sua empresa é mais tradicional, então eu vou pegar todos os clichês tradicionais e jogar no logotipo. Não foi ainda, né? Mas eu tenho que ainda pensar para entregar esse trabalho. Luciano, e você, como é que vê essa questão do bloqueio criativo? Como é que você já teve algum bloqueio assim que você falou, não, esse material não posso mexer agora, tenho que voltar nele só amanhã? E como sair desse bloqueio? Como é que você, ou como você sai? Qual que é a sua ação para sair do bloqueio criativo? Com certeza. Bom, só falar que eu também só consigo criar com música. Eu preciso eu sou a única normal aqui. Sem música eu não consigo trabalhar. Então, assim, claro, bloqueio criativo faz parte do processo de trabalho de qualquer pessoa que trabalhe com criação, né? Se alguém falar, não, eu não tenho bloqueio criativo, está mentindo, isso não existe, né? A gente tem bloqueios criativos constantemente. Faz parte do processo, eu acho. Eu acho que é uma... também, né, Luciano? Oi? Várias áreas também, né? Imagina, chefe de cozinha, né? Tem que criar um menu, tem dia que ele não consegue, né? Então, enfim, são várias áreas. Na verdade, a gente está falando aqui de criatividade com foco na comunicação, mas hoje em dia, todo mundo precisa ser criativo. O engenheiro, o administrador, o contador, né? Todos, cada um em sua profissão, né? O mercado, em geral, está exigindo que todos busquem soluções o tempo todo. E buscar soluções é ser criativo, né? Antigamente que tinha esse estigma de criatividade é só para publicitário e tal, né? A gente costumava falar que o publicitário era aquele que agiliza lado e resolve treta, né? Quer dizer, só resolver problema dos outros, né? Então, por isso que a gente tinha que ser criativo. Mas hoje em dia isso é comum a qualquer profissão. Então todo mundo hoje é cobrado, né, de estar sempre pensando nas melhores soluções. Mas é claro que quem trabalha na comunicação acaba tendo um peso muito maior, né, porque trabalha com isso o tempo todo, né? Como a gente falou aqui, já desde 90, né, nem sei se os meus neurônios ainda estão todos aí, né? Se eu já não gastei alguns tantos anos trabalhando com criação, né? Você acaba, não sei se acaba gastando alguns. Mas, enfim, com relação ao bloqueio, isso realmente acontece. Comigo funciona muito, assim como o Fernando e a Elaine também falaram, acho que é a questão realmente de se afastar um pouco daquele problema, né? Fazer outra coisa, né? Procurar, sei lá, alguma coisa que te dê prazer, que te dê satisfação, né? Em outra área, às vezes, né? Por exemplo, eu gosto de fotografia, apesar de não ser um profissional de fotografia, mas eu gosto de fotografia. Eu me afasto muito para fotografia quando eu preciso me liberar, né? Quando eu estou com algum bloqueio, ou cozinhar. Na verdade, se você for pensar, a gente sempre acaba fugindo para atividades que, de alguma forma, também estão ligadas à criatividade, né? Fotografia, pintura, artes plásticas, enfim. Mas você acaba fugindo um pouco daquilo que você está pensando, daquele problema que você está tendo que resolver. E esse afastamento é justamente aquilo que te faz, de repente, repensar alguma coisa, ver de outros pontos, né? Existe a teoria do pensamento lateral, né? Que é você pegar um problema e analisar ele de vários pontos de vista diferentes e aí buscar a solução, né? Então, quando você se afasta desse problema, é justamente esse momento em que você, de repente, consegue ver esse problema de outros pontos de vista. E quem nunca teve aquela eureka, aquela ideia genial quando estava tomando um banho, né? Porque não estava pensando naquele problema, estava com a cabeça, né, liberada, e aí veio aquele insight, né? E eu acho legal o que o Fernando e a Elaine falaram sobre a autocrítica, que, assim, eu acho que com o passar do tempo, né, uma coisa que eu aprendi também, além dessa questão de lidar com a autocrítica, né, é que nós somos profissionais de humanas, então não existe uma resposta certa.
Não existe uma fórmula certa de se resolver o problema. O problema é posto e existem inúmeras formas de você resolver esse problema, né? Então, às vezes, você se bloqueia porque você quer ir por um caminho que todos apontam como o certo, né? E, na verdade, não é. Na verdade, você pode fazer do seu jeito, da forma como você quiser, desde que você consiga chegar naquele resultado final, né, satisfatório para o cliente. Então, acho que esse exercício de não só de entender a sua autocrítica, mas de entender que não existe um caminho só, e sim vários caminhos para chegar no resultado, também funciona bastante quando você lidar com essa questão do bloqueio criativo. Tem uma coisa do... Pode falar, Celso. Não, pode ir, Fernando, pode ir. Não, a história do insight também, daí tem esse peso de, você é publicitário, faz um slogan aí para mim, né? Como se fosse assim, né? Não existe essa mágica. E às vezes os alunos vêm achando que existe essa mágica, né? Então, quando o Luciano fala do insight, o insight, na verdade, foi muito trabalho, né? São dias pensando naquilo, e daí o insight é o quê, né? Você viu lá alguém atravessando a rua com um cachorro, putz, era isso, né? Quer dizer, uma coisa nada a ver com a história, fez a ligação. Por isso que, né, o trabalho com outras pessoas é importante dentro da agência também, quando a gente está fazendo um brainstorm, né? Porque daí fala um absurdo de alguma coisa, mas aquilo, na minha cabeça, que fez a ligação. Para as outras pessoas não tem nada a ver, mas aí a gente volta, né? Com essa bagagem toda que cada um tem a sua, aquilo deu o insight, né? Então, por isso, o insight liga essas coisas. Então, tem esse peso de não criar, mas tem todo o trabalho que a gente precisa de pesquisa, de ir atrás de um monte de informação para poder começar a ter a possibilidade de ter esse insight a qualquer momento. Mas é verdade, né? Porque a maioria das pessoas não sabe, né, que o trabalho do criativo, né, nesse processo da comunicação, não é só chegar lá, olha, faz um logo aí, me dá um slogan, né, eu quero fazer alguma coisa para ontem, né? Não é assim, a gente vai buscando informações e conversa com aquela pessoa e entende tudo que envolve aquele universo, né? Então é isso que a gente fala de referência, né? Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, fazer uma campanha de um biscoito, eu não vou chegar lá, inventar um slogan e criar uma campanha assim no estalo, né? Eu vou pesquisar todo o mercado, vou saber o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu, qual que é a cara, né? Que nem o Fernando falou, né? Qual que é a cara daquele cliente? Não, eu sou mais vintage, não, eu sou mais contemporâneo. E aí você vai pesquisando ali história da arte, né? Vai pesquisando referências em cinema, em fotografia, em livro. E aí tudo isso, né, que está ali acumulado dentro da sua cabeça, né, quando você tem toda essa informação e de repente ela se liga, esse é o insight, né? Você já juntou. É o momento que liga as ideias. Né? Exatamente. Por isso que quando a gente você está vendo outros logotipos, né, de coisas nada a ver, e daí não é que você vai copiar aquela ideia, é aquela curva, aquele traço, aquela cor, fez o insight, sentido, né? Fez sentido naquilo tudo que você estava procurando. Eu estou procurando um formato, né? Daí você vê um logotipo que nem tem nada a ver com a sua história, mas é aquele formato que juntou na sua cabeça, né? Outro ponto também, que acho que o Luciano estava falando, eu lembrei, eu terminei ontem uma turma de redação publicitária, e daí, assim, o primeiro exercício de criação que eu dei, e daí um pouco do que a Elaine falou, desses policies, né? Que a gente fica se policiando para posso fazer isso, posso fazer aquilo, e o primeiro exercício que eu dei para eles fazerem, todo mundo travou, ficou preso no politicamente correto, porque eu acho, hoje a gente tem que tomar cuidado com um monte de coisa, né? Mas isso fez com que não saísse nada, né? E assim, os alunos pensam muito neles, né? Não, eu não gosto disso, então tinha lá um exercício que eu passei que era um anúncio de um happy hour. Mas eu não vou em happy hour, mas tá bom, né? Então é esse que você tem que se desligar. Eu sei que você não gosta de... não, eu não gosto, um monte de gente e tal, eu não consegui fazer. Mas a gente tem que, né, entender quem é aquele público, né? E eu dei um outro assim era uma joia de uma classe AA, um carro também. Nossa, mas esse povo tem dinheiro para comprar isso? Tem gente que é da classe AAA, que gosta disso, daquilo, que não é a gente, mas eu tenho que entender que existem pessoas que consomem dessa forma e o que eles gostam, né?
tanto da classe A quanto da classe C, D, E, todas, né, a gente tem que se colocar nesse lugar. Mas e a gente faz isso como? A gente volta naquela história de ter referência, de assistir a novela, assistir o programa tal, ler o livro não sei o que tal. A gente começa a entender outros universos, não só o nosso. Diante disso que o Fernando está falando, dessa argumentação que ele... e de tudo que vocês têm falado sobre a questão da bagagem, sobre a questão do não estar fechado para um tipo de assunto, um tipo de informação ou de segmento, mas sim abrir realmente a cabeça, vocês acham que a criatividade tem alguma definição por gênero? Acho que é bem esse processo mesmo de formação, né? Vai da criação, do ambiente que o indivíduo está inserido e também da predisposição dele, né? Tem gente que gosta mais de uma coisa, mais de outra, né? E quando você, né, tem afinidade com determinado assunto, você se aprofunda, né? Você vai desenvolvendo. Não acho que seja privilégio de um gênero ou de outro. Eu acho que não é por aí, não. Eu também acho que não existe nenhuma tipo de segmentação com relação a isso. É engraçado porque nesses anos todos que eu trabalhei em agências, eu passei por algumas aqui em Campinas, a grande maioria, acho que, sei lá, 90%, 80%, 90% das pessoas que trabalhavam na criação eram homens, geralmente, tá, em todas as agências que eu passei. Mas eu nem sei explicar esse fenômeno, o porquê disso, tá? Mas com certeza não tem nada a ver com o gênero masculino é mais criativo do que o gênero feminino. Pelo contrário, desde que eu passei a ser diretor de criação e montar as minhas equipes, eu sempre quis trazer equipes com uma mescla mesmo, de um pouco de homens e o mesmo tanto de mulheres, porque, como o Fernando falou, o processo criativo ele é colaborativo, são várias pessoas. E homens e mulheres, queiram ou não, têm pensamentos, têm pontos de vista diferentes. E no processo criativo é enriquecedor, é muito enriquecedor ter essa mescla. Então, se você tem uma equipe de criação onde você mescla pessoas de gêneros diferentes, de classes diferentes, de raças diferentes, tudo isso, na verdade, vai enriquecer muito o processo criativo, mas muito mais por conta do ponto de vista e da bagagem que cada um desses traz, e não porque um é mais criativo do que o outro. Eu acho que historicamente, né, então, quando a gente trabalha em agência há muito tempo, sempre teve isso, né? No departamento de criação tinha mais homens, no departamento de mídia era mais mulher, atendimento era mais mulher, mas a gente tem visto os alunos também, isso hoje já não existe mais, não tem essa divisão. Talvez isso seja coisa de gente velha, né? Porque hoje já não existe mais. A gente tem muitas alunas trabalhando com criação e isso hoje não faz nenhuma diferença. Talvez o que a gente pudesse conversar um pouco também é a história desse lugar de fala, né? Quando a gente fala do politicamente correto e que, né, talvez a gente tendo uma diversidade maior dentro da agência, a gente talvez não caia em alguns erros que hoje não são mais aceitos, né? Algum tipo de comunicação. Então, isso não tinha, e antigamente não tinha problema nenhum, mas hoje isso, para as marcas, tal, é importante. Então, não é um impedimento, né, que a gente, né, sempre fez propaganda ou publicidade tanto para o sexo feminino, masculino, o gênero, enfim, a gente nunca teve esse problema, porque a gente tentava entender. Mas se tiver alguém que vivencia aquilo, né, é super importante, é super enriquecedor. Então, a gente precisa ver também o que sente aquele público, o que ele está esperando, qual a expectativa, porque acho que também o que mudou hoje é essa relação com as marcas, né? A gente tem, e eu falei com essa turma que a gente acabou agora, o que é tendência hoje, né, de comunicação? Eu acho que o que eu falei de primeira assim, para os alunos é talvez a marca ser mais autêntica, né? A gente falou muito, a gente tem visto muito as marcas serem totalmente autênticas, assumirem os erros, sabe? Não esconder algumas coisas. Essas marcas que são legais, se posicionarem e assim, né?
uma coisa que a gente não via antes, tipo, né, o Netflix falando, ó, você já está cansado de ver os filmes da Netflix, vai assistir um pouco lá na Globoplay, tem filme não sei o que lá, tem o Harry Potter no Telecine, tem isso aqui, que eu não tenho esse filme, mas vai assistir lá. Isso aqui, a gente não via esse tipo de autenticidade. Está sendo oportunista ou não? Eu não sei. Né? Mas a gente tem que imaginar que é uma tendência também. O público está querendo isso, ele está apto a isso também, né? De ser mais, sim, mais claro, ou não sei, né? Mais autêntico. Deixa eu fazer uma provocação. Deixa eu fazer uma provocação a vocês, já que vocês estão falando aí bastante de experiência, de vivência e tal. E a idade interfere no processo criativo? Eu sou mais velho, eu falo. Acho que não. Não, talvez a gente saiba alguns atalhos disso tudo que a gente está falando. Por outro lado, às vezes eu sinto falta desse frescor e dessa vontade dos mais jovens, que não sei se eu tenho, se eu não tenho. Eu me sinto jovem com 50 anos, né? A gente está falando de outras atividades, eu tenho banda de rock, toco, componho minhas músicas, tal. Então, e dar aula faz com que a gente fique próximo aos alunos mais jovens. Isso leva a gente para esse lado também, né? A gente começa a ter esse relacionamento que talvez uma pessoa que não tem esse convívio não tenha mais, né? Às vezes talvez eu encontre amigos que estudaram comigo, tão velhos mesmo, né? E talvez esse contato que a gente tenha com os alunos faz com que a gente fique um pouco mais jovem nas atitudes, nas conversas, nos assuntos, né? A gente sabe de assuntos que talvez outras pessoas da minha idade que não tenham esse contato não saibam, né? Quem é o cantor, quem é o aplicativo, que é isso ou aquilo. A gente sabe que a gente conversa com os nossos alunos, né? E sei lá, hoje é tudo muito rápido, né? E a gente, pelo menos os mais velhos, não tem tanta habilidade com tecnologia como o mais jovem tem, né? Então, talvez a gente sofra um pouco mais, porque a gente não pode parar de estudar, né? Eu sinto essa necessidade de estudar todo dia, porque rede social, cada hora é uma coisa nova que aparece, um jeito novo de fazer não sei o quê, e a gente precisa estar sempre ligado com isso. Talvez para os mais jovens isso é mais fácil, né? Porque está no dia a dia deles. A gente talvez tenha que trabalhar um pouco mais para entender algumas coisas. Mas é isso, a experiência de poder saber os atalhos e os caminhos, ter uma calma maior, né? Eu sempre usei, né, uma frase assim, que em publicidade tudo dá certo no final. Você tem que, né, correr atrás, mas tudo dá certo. Então esse desespero talvez eu não tenha hoje, né? E teve um aluno que me falou, eu lembro de você e lembro da calma que você tratava qualquer problema. Estava tudo desmoronando e você falou, não, calma que a gente já vai resolver, né? Então, sabe, qualquer coisinha assim, não, a câmera que estava separada para a aula não está mais. Pronto, o que vai acontecer? Eu falei, calma, já vou falar com você que a gente já arruma. Acho que, né, eu tenho essa calma talvez pela experiência, né? Mas eu acho que realmente essa mudança na sociedade, né, de vários paradigmas, né, voltando um pouco no assunto da história de gênero, né, a mulher não tinha um espaço muito grande nessa área da comunicação, e ela foi ganhando espaço em várias áreas, né, não só na comunicação, mas em várias. E do mesmo jeito, nunca se viu, né, numa fase aí até recente, né, pessoal mais velho trabalhando em algumas áreas, né, então eu me lembro bem, assim, que na época que eu fazia faculdade, na época que eu fazia pós, que a galerinha mais jovem ia para as agências e sempre tinha muita gente jovem e tal, e hoje eles já pensam diferente. Então, a sociedade vai mudando e vai se adaptando, né, em vários setores, né, em relação ao gênero, em relação às idades, né, e hoje a gente vê que muitas empresas preferem contratar gente mais velha e gente mais nova, porque a junção dessas ideias, né, daquele que já tem mais experiência e já passou por um processo desse autoconhecimento que a gente fala tanto, né, ela é maior, e aquele pessoal mais jovem está vindo aí com a cabeça cheia das novidades, né? Então a junção disso funciona muito melhor hoje, né? Se vocês assistirem
programas na televisão. Eu falo que eu sou daquelas que acorda cedo do domingo, né? Então eu assisto a programação toda do domingo de manhã. O pessoal me zoa muito por causa disso, mas enfim, né? Faz parte do biológico, que eu não controlo muito. Mas eu assisto muitos programas voltados para essa parte dos negócios que mostram essa tendência, né? Dessa junção das faixas etárias, né? Dessa equipe sempre mais homogênea, né? Porque cada um tem uma experiência, cada um tem um ponto de vista, então só acrescenta, né? Então, ao passo que hoje eu penso que eu tenho um pouco mais dessa calma que o Fernando falou, né? De ver um problema e falar, calma, vai dar tudo certo, né? Eu já conheço o meu processo para resolver os problemas e eu tento parar e pensar. O jovem não tem isso, ele é afobado, né? Então, um ajuda o outro, né? Um traz a calma, o outro traz a novidade, e as soluções aí vão se encontrando, né? É engraçado isso, que elas vão se encontrando, né? E uma coisa muito legal que eu sempre falo durante o processo, né? Dessas mudanças, né? É que a gente tem que estar aberto, né? Realmente você precisa ter essa mente aberta para perceber que as mudanças existem e procurar se adaptar a todas elas, porque as tendências estão aí, né? Vai tudo acontecendo e vai tudo se ligando e funcionando sempre muito bem, né? A gente já está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, e eu queria justamente entrar nessa questão dos avanços tecnológicos, né? O avanço tecnológico há uma exigência do mercado, há uma exigência profissional, há uma exigência muito grande sobre qualquer área, e logo a publicidade, a comunicação não está fora desse contexto. Eu acho que não só a tecnologia, o mundo em si todo, né, está mudando demais e cada vez mais rápido, né? Assim, a gente que já tem mais idade, né, que já passou algumas décadas, né, a gente nota que quando era criança a coisa era muito mais lenta, né? Demorava para acontecer as mudanças, né? E hoje, sei lá, cada semana parece uma coisa nova, cada dia parece uma coisa nova, então a coisa está realmente cada vez mais acelerada, né? Eu acho que dentro de todos esse cenário que se mostra aí, a nossa área de comunicação realmente foi uma área bastante afetada e que teve muitas alterações. De quando eu fiz a faculdade e dos primeiros anos que eu trabalhei, nossa, eu trabalhava recortando papel e colando, uma coisa que hoje não existe mais, né? Trabalhei montando texto com letra 7, né? A galera hoje nem sabe o que é letra 7. Então, assim, foi uma evolução gigantesca que aconteceu. Parece que está cada vez mais acelerado, na verdade, né? A mudança não acaba, né? Não termina. Eu acho que a dica que fica é que você tem que pôr na sua cabeça que o estudo, na verdade, nunca termina, nunca acaba. Então, não é porque o aluno está lá fazendo um curso técnico e está desesperado, de repente, para terminar o curso técnico, e falou, opa, beleza, vou acabar meus estudos. Não, meu amigo, você vai ter que estudar o resto da sua vida, né? A gente tem que estudar o resto da nossa vida para justamente estar entendendo todas essas mudanças e não ficando para trás, né? Inclusive desenvolver várias competências, né, Luciano? Não ficar só na mesma, né? Eu acho que tem dois pontos importantes quando a gente fala disso. Primeiro, a questão que você falou, Elaine, da mente aberta. Eu acho que quando você tem uma mente aberta para absorver tudo isso e aprender tudo isso que está mudando, com certeza a gente se mantém jovem por mais tempo, né? Eu acho que as pessoas... Nossa, quando eu era menino, uma pessoa de 50 anos era um senhorzinho velhinho. Eu já estou com quase 50 anos e não me sinto assim. Então, assim, manter a mente aberta eu acho que é importante, né? Você se mantém na onda mesmo, né? Se mantém jovem por mais tempo, né? E outra questão importante que eu acho que tem ligação com isso também é o que o Fernando falou de estarmos dando aula. Eu, por exemplo, um dos objetivos de eu dar aula é justamente para me forçar a estar constantemente ligado a essa molecada, ligado aos jovens, né? Porque eles trazem também a bagagem deles da juventude daquilo que está acontecendo, né? Então, até voltando um pouco, você falou se a idade influencia ou não na criação, né, na criatividade.
Eu acho que é muito naquela mesma linha do gênero, quer dizer, quanto mais heterogênea a equipe for, melhor é. Então, quando você junta pessoas de várias idades, né, também é enriquecedor. Então, acho que nesse sentido é estar constantemente estudando, né? O estudo realmente nunca acaba. Agora, eu vou dizer para você que realmente não é fácil, porque a quantidade de informação disponível hoje para a gente é gigantesca. Se Sim. você for querer estudar tudo, a sua mente, né, você não tem saúde mental, né? Então, o que você precisa é tentar escolher os seus caminhos, né, e dentro dos seus caminhos, ver o que você precisa aprimorar como habilidades, né, para conseguir trilhar o caminho que você quer seguir. Porque também não adianta querer abraçar tudo, né, senão você fica doido. E a tecnologia, na verdade, só ajuda a gente a fazer o mesmo trabalho de sempre, né? Lógico que os nomes mudam, tem sempre novidade de nome, mas a base do trabalho eu acho que continua sempre a mesma, de, né, quem é o público, qual é o objetivo, o que a gente vai ter que vender e tal. E daí, como o Luciano falou, a gente fazia tudo na mão, então demorava um dia para fazer uma arte que hoje eu faço em 5 minutos. Né? Então, assim, só que eu preciso saber fazer aquela arte, né? Então, eu só uso a tecnologia como ferramenta. Eu acho só complementando isso tudo que o Luciano falou, que eu concordo, né? É muita coisa, a gente fica perdido em um monte de informação, a gente tem que ter um foco realmente, mas, assim, a base continua sempre a mesma. A gente tem que entender o que é comunicação, tal, então, a base a gente mantém, a gente tem que continuar estudando isso, e daí as ferramentas que aparecem é só para facilitar a nossa vida e ajudar a gente a comunicar de uma forma mais fácil, atingir esses objetivos de comunicação que a gente precisa. E não pode parar de estudar. Por isso que eu acho que o estudo clássico, né, as teorias de comunicação, filosofia, sociologia, antropologia, isso, na verdade, a gente precisa estudar essas coisas. O estudo clássico tem total relevância, não é porque o mundo está virando tecnológico que o estudo clássico perde a sua relevância. Sim, eu continuo usando tudo isso que eu aprendi desde sempre, né? Só que aquele curso de computação que eu fiz em não sei quando, aquilo lá não serve mais para nada. A ferramenta mudou, né? Mas as aulas de filosofia, de psicologia, de antropologia, é a mesma coisa, a comunicação, né? Teoria da comunicação, todas aquelas escolas, tudo aquilo lá continua sendo a base de tudo, né? E o resto a gente só vai, né, atualizando e mudando o jeito de fazer. Mas mesmo porque se você nunca tivesse feito aquele cursinho de computação naquela época, hoje você não saberia nada, né? É uma construção. Lógico. Aqui, daquele jeito eu já não vou usar tudo, mais. Né? Ele mudou, né? Mas sim, com certeza serviu de base. Né? Vou colocar até Photoshop 2.0 já não serve. Não. Mas vou colocar até um adendo aqui, que é uma coisa bem importante que a gente tem que levar em consideração, que as tecnologias, elas são ferramentas, né? Elas vão complementar o nosso trabalho. Então, assim, tem gente que acha que sentar na frente do computador, você vai ter todas as soluções criativas ali, né? E, às vezes, você tem que se desligar dessas tecnologias para encontrar soluções, né? Então, às vezes, você ficar no método mais tradicional, né? Que nem os meninos falaram, a base não mudou, né? Então, tem muitas vezes que a gente tem algum problema, algum empecilho, e a tecnologia ela não vai resolver. Você tem que voltar um pouco, né? Dar um passo atrás, largar um pouco a tecnologia de lado, para conseguir, né, pegar aí, ó, vou brincar um pouco com o termo, né, pegar aquele criativo raiz para funcionar, né. E a gente tem muito dos nossos alunos desmistificarem tudo isso, né? Relatos assim, agora eu entendi o que é publicidade, então é tudo isso, né? Eles começam a ter uma visão completamente diferente das coisas, né? Então, eu falo para vocês, ficam chato, né? Porque você não consegue mais ver um outdoor do mesmo jeito, né? É legal quando entra um aluno no curso e ele de repente já sabe mexer com Photoshop, por exemplo, né? E ele acha que ele faz comunicação. E aí, ao longo do tempo, ele percebe que, opa, peraí, eu não sabia nada, na verdade, e agora tudo faz sentido. Pessoal, eu quero agradecer a vocês, a gente está abrindo esse canal nosso aqui do Observatório de Comunicação e Artes do Senac Campinas, e eu gostaria só, a começar pela Elaine, que a gente refizesse o convite aí para quem chegou até esse ponto do nosso vídeo assistindo,
para que venha conhecer os cursos do Senac, quais as áreas que você indica e os demais colegas, Luciano e Fernando também? A gente tem várias áreas, então eu acho que é legal a pessoa também pesquisar, ver todas as possibilidades, né? Essa área de comunicação e artes é bem extensa, né? Então a gente tem todos os cursos aí, os mais amplos, né? Publicidade, né? Como eu falei, tem a área da fotografia também, mas tem todos os cursos livres aí que estão disponíveis, né? No nosso portfólio. Tem muita coisa legal, muita coisa que vai acrescentar, né, para várias áreas do comércio aí, né, de vendas, né, a parte de planejamentos todos, a gente, né, tem aí muitas opções que estão, como o Luciano falou, né, que estão sendo lançadas agora para esse ano, então está bem legal mesmo o conteúdo, né, e só que para ficar, né, a última dica aí, né, para quem, o Celso falou, chegou até aqui, né, então busquem o autoconhecimento, né? A gente não vai conseguir absorver tudo, então procurem as coisas que vocês mais gostam, né? E, assim, né? Desapegue de algumas ideias que muitas vezes estão aí, né? Perturbando a cabeça de vocês e procurem outras opções, né? Isso é muito legal. Legal. Bom, agradecer esse espaço, é muito legal poder ter esse tipo de bate-papo, né? Enriquecedor para a gente e acho que para quem está ouvindo também ou assistindo, né? É sempre muito legal. Fazer esse tipo de ação. Reforçar o convite da Elaine, né? Acessem o portal do Senac, né? sp.senac.br/Campinas, vejam lá os nossos cursos, né? Puxando a sardinha para o nosso lado, né? Vejam a área de comunicação e artes, né? Correto. Temos vários cursos lá. A Elaine falou que existem cursos gratuitos, mas também existem vários cursos já mais aprofundados que já estão começando mesmo nesse momento de afastamento. O Senac não parou, tá? A gente continua ativo mesmo num modelo remoto, né? Só aguardando o momento correto de voltar aos estudos presenciais, tá? Então é só o convite mesmo para visitar o nosso portal e ver lá os títulos que a gente tem disponível e participar com a gente aí dessa evolução educacional aí. É isso aí, então, acho que o Senac não parou, a gente, né, começou a desenvolver outras ferramentas, como a gente acabou de dizer, né, então essa adaptação e essa criatividade tem que ser constante, né, e a gente vai se adaptando aos novos formatos, né, não sei se vai ser uma tendência ou também acho que vai meio que misturar as coisas, né, talvez a gente possa fazer presencial e um complemento depois com outras ferramentas que a gente está se acostumando e conhecendo melhor agora, né. Então, o Senac não parou, o portfólio é rico, né, atualizado, a gente constantemente muda os cursos, né, então o próprio curso de publicidade esse ano já vai, a turma nova já é um curso completamente remodelado, Né, se atualizando com tudo isso que aconteceu, que o mercado publicitário mudou bastante e a gente precisa estar atualizado também nessas formas de fazer comunicação publicitária hoje, né? Então, a gente tem normalmente, né, nos cursos técnicos e principalmente nos cursos livres, alunos diversos, inclusive de faculdade, que vêm complementar o ensino que eles estão tendo, né, fazer um complemento mesmo do conhecimento que eles estão tendo no ensino superior, né? Nós temos esses cursos livres que ajudam muito a esclarecer muita coisa, porque no Senac é muito mais prático do que teórico, né? Então, esses cursos livres de 5, 7 aulas, a gente vai direto no assunto e ajuda muito. A gente tem esse feedback de alunos do próprio curso superior que vem para o Senac e ajuda muito no desenvolvimento depois do restante do curso. Inclusive, né, a gente tem o mercado de comunicação também está mudando, então, né, a gente tem o Celso, que é jornalista, Elaine, que é fotógrafa, nós publicitários, eu e Luciano, e como hoje também o mercado de comunicação está todo misturado, né? Então tem um assessor de imprensa que precisa fazer comunicação publicitária, tem um publicitário que está fazendo
conteúdo para os clientes, e esses cursos ajudam lá o assessor de imprensa a fazer um curso de criação ou o criativo e buscar aqui um conhecimento de assessoria de imprensa. Isso ajuda muito no dia a dia do trabalho. E agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de fazer também formatos novos, né? Esse desafio é muito enriquecedor também, a gente está aprendendo muito, né, a fazer outros tipos de comunicação, e putz, foi demais hoje esse encontro que a gente teve aqui. Espero que a gente tenha mais de falar de outros assuntos, né? Ajuda muito no autoconhecimento e, né, no uso de ferramentas, no nosso desenvolvimento, da gente conhecer outros assuntos, enfim, não tem como medir essa experiência que a gente está tendo também agora. Valeu muito. Verdade. Certo, então, quero agradecer a vocês, Elaine, Luciano e Fernando, por esse nosso debate aqui hoje, falando do processo criativo, dentro desse espaço que acabamos de criar, que é o Observatório de Comunicação e Artes do Senac Campinas. Muito obrigado a você que nos assistiu, muito obrigado a você que nos ouviu, e até uma próxima oportunidade.